Olá, eu sou a Tamires do blog Bendito Espelho. E hoje eu tô aqui com a minha vozinha um pouquinho comprometida porque eu tô doente, mas eu vim conversar com vocês porque o assunto do vídeo de hoje é liberdade. E é um assunto que eu tenho uma opinião um pouco forte a respeito e eu preciso dividi-la com você porque pode ser que te desperte algum tipo de reflexão que seja útil. Então, assim, o que é liberdade pra ti? Porque eu vejo que para muitas pessoas liberdade anda muito associado a não ter raízes, a não ter uma casa, a não ter um emprego, a não ter um relacionamento, a não ter família, a simplesmente conseguir largar tudo porque tu não tem muita coisa mesmo, não tem muito ao que se apegar, largar tudo e ir pro mundo. E largar tudo, viajar e desistir de tudo para ir viajar ao mundo. Essa é a ideia atual de liberdade. Para mim isso está muito distorcido. Eu acho que liberdade não tem a ver com impulsividade e irresponsabilidade. Pelo contrário. Eu acho que a gente se sente livre de verdade quando a gente lembra de assumir a responsabilidade pela própria vida, quando a gente se sente no comando, quando a gente sente que a gente sabe que é capaz de mudar o rumo das coisas a qualquer momento, de decidir mudar, de decidir trilhar um rumo diferente, de decidir se renovar completamente a qualquer momento. Quando a gente sabe que a gente é livre para fazer tudo isso, que a gente sabe que é nossa responsabilidade viver da forma que a gente vive, e quando a gente sabe também que as nossas decisões têm consequências, que essas consequências são nossa responsabilidade também. Então, o conceito de liberdade para mim está muito associado à responsabilidade e não a essa impulsividade louca. Por sinal, eu acho que tem uma diferença muito grande entre liberdade e necessidade de fuga. Quando a gente é responsável o suficiente pela nossa vida, a gente se sente capaz de construir uma vida que a gente goste de viver, uma vida da qual a gente não precise fugir, a gente não precisa largar tudo. Porque é essa a impressão que eu tenho dessas pessoas que dizem que largam tudo para ir viajar ao mundo. Não é a impressão de, nossa, como ela é livre. É, nossa, ela fugiu. Ela não teve coragem de encarar as coisas como eram e fugiu. E não que eu não ache que viajar não ajude, que não tenha motivações interessantes por trás da decisão de uma viagem, acho que existem sim. Mas acho que muitas vezes tem muito desse sentimento de fuga, de não saber lidar com o que está acontecendo na tua vida, de não ter nem coragem de encarar porque é muito doído e aí tu foge. E isso é, pra mim, um clássico comportamento de quem costuma se vitimizar, de quem coloca a culpa no ambiente, coloca a culpa nas pessoas. E óbvio que isso tudo nos influencia, mas influencia até onde a gente permite que influencie. A nossa vida é feita pelas nossas decisões, então eu acho que pode mudar o ambiente que for ao teu redor. Às vezes pode servir de gatilho, pode ser enriquecedor de alguma forma, pode, mas só vai despertar coisas que já tem dentro de ti. Tem gente que vai viajar ao mundo querendo se encontrar, mas se fosse na praia da sua cidade, num parque, passar uma tarde, talvez tivesse os mesmos tipos de insights. Era só se permitir olhar para isso antes. Então, liberdade para mim está associado com essa responsabilidade e ter sempre esse cuidado de entender qual é a tua motivação por detrás das tuas decisões, se é medo ou amor, como diz o Curso em Milagres. Porque eu acho que nessa questão de largar tudo e viajar tem muito isso do medo de encarar as coisas como são, mas a gente não precisa ir tão longe, a gente não exercita só essa fuga, quando vai de verdade para um outro lugar físico. Quando a gente fica dependente de qualquer tipo de droga, quando a gente tem o costume de beber para afogar mágoa, quando a gente usa qualquer outro tipo de droga, quando a gente começa a se viciar e comer compulsivamente, comprar compulsivamente, transar compulsivamente, qualquer coisa que a gente faça, buscando uma fuga, até maratona de série, passar um dia inteiro vendo série, meio que para se alienar da própria vida, qualquer coisa que tenha esse objetivo da gente se alienar, da gente se distrair, da gente parar de pensar nos nossos problemas, coisas que a gente se afunda e fica ali e faz de tudo para não sair, para não ter que voltar para a realidade, isso é fuga. Isso é muito diferente de liberdade. Então eu acho que a liberdade só consegue ser de fato aplicada na nossa vida quando a gente decide olhar para dentro, olhar para as nossas sombras, como eu falei no vídeo da semana passada, acolher as nossas partes mais imperfeitas, porque aí a gente consegue entender as dinâmicas que estão acontecendo, a gente consegue ter mais clareza do que a gente precisa fazer, de quais atitudes que estão ao nosso alcance e que podem melhorar aquela sensação. Muito mais do que fugir, porque uma hora ou outra essas sombras voltam para nos assombrar. Eu acho que essas prisões internas são muito mais importantes, muito mais fortes do que de fato as prisões que a gente pode considerar que existem aí fora, que eu acho que a gente nem deveria considerar. A gente é muito privilegiado, a gente vive num lugar
que não tem ditadura, que não tem guerra, a gente é livre. Se a gente quer fazer alguma coisa e não consegue, a prisão que a gente está deixando nos aprisionar é interna, são os nossos próprios pensamentos, a nossa própria mente, o nosso próprio ego que está colocando na gente. Então eu acho que é muito mais válido a gente parar e analisar o que de fato está nos prendendo, nos impedindo, nos limitando de fazer uma coisa que a gente quer fazer dentro da gente, do que começar a culpar os outros e querer fugir da realidade externa. Eu acho que é muito mais eficiente olhar para dentro. No post do blog, eu vou deixar linkado aqui, eu expliquei bem melhor sobre a questão das crenças limitantes, coisas que a gente acredita, coisas que a gente cresce ouvindo e que a gente considera verdade, mesmo que elas não sejam. Coisas que vão ditando o rumo que a gente vai tomando nas nossas vidas, coisas que vão influenciando o nosso comportamento, as nossas decisões, sem que a gente perceba. Eu acho que essa é uma das maiores prisões que a gente tem. Então, leia o post e se propõe a entender quais são as suas crenças limitantes, se propõe a encontrar alguma forma de lidar com elas. Eu dou algumas sugestões no blog, existem muitas formas de cura, até energética, terapias tradicionais, terapias mais alternativas, simplesmente formas mais lógicas de olhar para uma crença e conseguir contradizer ela e provar para ti mesmo que aquilo está errado e afirmando isso para ti com frequência até que essa crença se dissipe. Enfim, tem algumas formas, eu deixei isso no post do blog, então se isso te interessa, lê. Mas, no geral, é isso. Lembre-se que as maiores prisões estão dentro da sua própria mente e é a sua responsabilidade se libertar delas. Então, leia o post, faça os exercícios que você sentir vontade de fazer, escreva. Eu sempre aconselho a escrever, acho que ajuda muito. E essa era a mensagem do vídeo de hoje. Eu espero muito que eu tenha te ajudado e até o próximo.